Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Ronaldo, professor de Física, e agora vamos lá dar fazer um breve resumo sobre o que é o movimento uniforme, né? Então, movimento uniforme. Movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele onde a velocidade ou a velocidade média é constante, né? Então, a velocidade ou velocidade média ela é constante, ou seja, ela não varia ao longo do tempo. Então, se a minha velocidade ou a velocidade média é constante, aqui a minha aceleração é nula, né? Então, movimento uniforme, só resumindo novamente, é quando eu tenho uma velocidade constante, eu tenho um movimento uniforme, porque a minha velocidade não varia, certo? E como é que é caracterizado basicamente um movimento uniforme? A gente vai mexer praticamente só com uma fórmula, né? Conforme eu sempre falo em aula, né? Que fórmula seria essa? Vamos começar então pela fórmula da velocidade. Velocidade é o quê? Velocidade é um espaço, uma variação de espaço percorrida em um determinado intervalo de tempo. Então, aqui ó, isso aqui é a velocidade, para ficar mais resumido, mais esclarecido, velocidade. ΔS é o espaço, né? Esse espaço pode ser em metros, quilômetros. Aí eu tenho aqui o ΔT, que é o tempo, né? Que pode ser em segundos, minutos, horas, enfim. Movimento uniforme se resume a essa fórmula aqui. Velocidade igual espaço percorrido pelo tempo. Então, quando eu quero saber é, velocidade, né, eu vou me atentar a essa fórmula, que é a fórmula do movimento uniforme. O que é o ΔS, na realidade? O delta aqui significa variação. Esse triângulozinho aqui na frente é uma variação. Que variação que é essa? Variação do espaço. Então, espaço final menos um espaço inicial. O que é esse ΔT? Delta, novamente, o triângulo aqui, ó, é uma variação de tempo. Quem que é esse tempo? É um tempo final menos um tempo inicial. Então, esse zerinho aqui embaixo, ó, significa inicial, certo? Aqui, só para retomar a velocidade, qual é a unidade dela? Ou é em quilômetros por hora, né? Ou metros por minuto, ou metros por segundo, certo? Então aqui, só recapitulando, velocidade é uma variação do espaço em relação ao tempo. Essa variação do espaço é o que? Eu pegar um espaço final menos um espaço inicial, pegar um tempo final menos um tempo inicial, certo? Aqui estão as suas unidades. A velocidade é ou em quilômetros por hora, ou em metros por minuto, ou em metros por segundo, né? Tudo depende das unidades que eu estou usando. O espaço, eu vou medir ele em metros, ou eu meço ele em quilômetros. O tempo, ou eu meço ele em segundos, ou em minutos, ou em horas, certo? Então, para um movimento uniforme, eu preciso saber basicamente essas fórmulas aqui, ó. Tudo vai partir de uma fórmula só. Velocidade igual variação do espaço dividido pelo tempo. Agora, se eu quero saber quem que é o tempo. Velocidade velocidade média ou instantânea. Instantânea. Agora, se eu quero saber só o espaço, né? O que eu faço? Eu vou
isolar esse cara aqui. Então, em matemática, se eu quero só isolar esse cara aqui, só o espaço, eu tenho uma divisão aqui. Então, eu vou jogar o tempo aqui para o lado multiplicando. Como o tempo aqui está... Quando eu tenho um objeto em matemática que está sendo dividido e eu quero jogar ele para o outro lado da igualdade, eu passo ele multiplicando. Então, vai ficar o V aqui de cima, certo? De velocidade, vezes esse ΔT. Isso vai ficar igual ao quê? A minha variação de espaço, certo? Então, veja que tudo saiu a partir dessa fórmula aqui, ó. Só que agora eu isolei. Quem que eu isolei? Eu isolei o espaço. Olha só como ficou aqui o espaço, né? Então, isso aqui é a equação para a variação do espaço ou ΔS, né? Agora eu quero saber só o tempo. Por exemplo, se tem uma questão, eu quero saber o tempo que percorreu num determinado instante. De novo, vou partir dessa mesma equação aqui, ó, certo? Só que agora eu vou isolar o ΔT. Então, isso seria o quê? Vou pegar, vou deixar agora, para eu deixar esse cara aqui sozinho, o tempo, eu vou ter que fazer o contrário. Ele está aqui dividindo, né? Então, eu vou jogar ele aqui para cima, aqui para o lado. E o V eu vou jogar aqui para baixo. Isso é uma operação de matemática. Então, vamos ver como que isso vai ficar. Se eu quero só isolar o tempo, partindo da equação da velocidade, eu vou deixar o quê? Vou jogar o tempo aqui para cima, ó, sozinho. E no lugar do tempo, eu vou trazer a velocidade. Pronto. Mais uma equação que eu tive aqui, né? Variação do tempo ou o tempo, né? Que eu quero encontrar aqui. Lembrando que velocidade é quilômetros por hora, certo? Ou metros por segundo ou metros por minuto. O espaço, né? Sempre quando eu estou medindo alguma coisa, ou é em quilômetros, ou é em metros. Tempo em física, ou é em segundos, ou é em horas, ou é em minutos. Então, dessa forma eu posso resumir que as equações para o movimento uniforme é aquele onde a velocidade não varia. Elas são o quê? Eu tenho a equação da velocidade, que é igual ao espaço dividido pelo tempo. Depois eu quero saber a equação do espaço. É igual a velocidade vezes a variação de tempo. Quero saber o tempo. Se quero saber o tempo, eu vou ter então que é espaço dividido pela velocidade. Também a gente tem, ainda no movimento uniforme, a função horária do movimento uniforme, né? O que é uma função horária? Para que serve ela em física? A função horária ela serve para mim saber uma posição do meu móvel, do meu objeto, em um determinado intervalo de tempo, né? Então, se eu quero saber onde que ele está exatamente num respectivo intervalo de tempo, eu tenho que ter essa função, né? Ela serve para isso. E como que é essa função, né? Para o movimento uniforme, essa função se resume à seguinte fórmula: espaço igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, quando eu tenho essa fórmula aqui, eu tenho um movimento uniforme. Bom,
Preciso decorar exatamente isso aqui? Não, eu posso sempre partir lá do princípio que no movimento uniforme ela é regido por essa fórmula aqui, ó. Velocidade igual variação de espaço com relação ao tempo. Tudo parte daqui. Então, quando eu quero saber minha função horária, eu estou querendo saber o espaço, né? Vamos lá, o que eu faço? Vou isolar esse ΔS aqui, então. Vamos lá, vamos partir aqui para baixo. Se eu isolar o ΔS, se eu deixar ele sozinho, o que vai acontecer? O tempo que está aqui, como ele está sendo dividido, ele vou passar para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar velocidade vezes o ΔT. Sempre lembrando o sinal da igualdade, vamos respeitar tudo isso. Tá. Agora, eu quero transformar essa equação que está aqui embaixo, vou escrever ela como está aqui em cima. Ó. Então é só inverter isso aqui. Ó. Então vou trazer o ΔS aqui para frente. E a velocidade e o tempo, eu só mudei de lado, ó, certo? Só joguei esse lado para cá da igualdade e esse outro para cá. Não mudou nada. Quem que é o ΔS? Se lembra que quando eu falei quando tem o delta, eu tenho uma variação? Então quem é essa variação do espaço aqui? Um espaço final menos um espaço inicial. Velocidade permanece. Tem mais um delta aqui, então tem outra variação de novo. Quem que é essa variação? É um tempo final menos um tempo inicial. Agora eu vou deixar aqui ó, só o espaço sozinho, ó, só o espaço final sozinho. Então como que isso vai ficar? Vamos lá, essa fórmula aqui. Vou isolar o S aqui, deixo ele sozinho. Trago o sinal da igualdade para cá. Aqui, ó. Aí então, esse sinal de menos passou para o outro lado da igualdade. E como ele estava negativo, isso é matemática, ele vai ficar positivo, certo? Tudo que estava no outro lado da igualdade vai permanecer com o mesmo sinal. A velocidade estava como no outro lado? Estava positivo, então permanece positivo. E vezes o tempo, né, tempo final, menos o tempo inicial. Então agora aqui, ó, quando eu vou levar em conta, vou começar a cronometrar, então meu tempo aqui eu vou considerar igual a zero, vou partir do zero. Então considera isso aqui zero, certo? E aí vai ficar com uma fórmula aqui, ó, espaço final igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Então, essa é a minha fórmula da função horária do movimento uniforme, onde isso aqui é o espaço final, isso aqui é o espaço inicial, né? A minha velocidade e o meu tempo, certo?